Aqui nós não vamos falar exatamente de uma parábola, mas falar de um texto bíblico que é a mulher de Ló e a estátua de sal. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse texto. O relato está em Gênesis capítulo 19, versículos de 15 a 26. E lá nós vamos encontrar a mulher de Ló, que seguia Ló, olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. O primeiro apontamento que nós vamos observar é que essa mulher não tem nome, ela é a mulher de Ló. E isso reflete a condição feminina já de longa data, desde esses tempos bíblicos. Se nós tivéssemos que ir atrás de um tempo, nós estamos falando de mais de 5.000 anos. E nessa cultura, a mulher já era uma figura desprestigiada, que vinha em segundo plano. Então não existe nome para a mulher de Ló. Ela é a mulher de Ló, não se sabe o nome dela. Também em outros textos nós vamos encontrar, por exemplo, a parábola do semeador. Também não aparece o nome dele. Mas a isso é atribuído que não importa a identidade do semeador, importa a mensagem, a semente. Então nós vamos encontrar essas questões no decorrer da Bíblia em vários pontos. Então tem o papel da mulher, mas tem também a questão do feminino. E aquilo que nós chamamos de feminino é a sensibilidade, é a condição, é aquilo que diferencia o aprendizado, a vida, o exercício dentro de uma forma física masculina e dentro de uma forma física feminina. Mas quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Então nós estamos falando lá do começo, nós estamos falando de Gênesis, logo que a gente abre a Bíblia. O pai de Ló morreu antes da família sair do local onde eles moravam, que era Ur, e Ló foi junto com o tio nas suas jornadas. Da mesma forma que o tio, Ló se tornou um homem muito rico, muito bem-sucedido financeiramente. E os rebanhos dos dois aumentaram de tal tamanho, de tal tanto, que eles decidiram se separar para que não houvesse disputa entre os pastores, para que não houvesse confusão diante de tanta gente e de tanto rebanho. Veja que então se tornaram muito ricos. Abrão, mais velho, sábio, ele disse assim: Ló, pode escolher para que lado você quer se dirigir. Veja qual é a melhor terra do seu ponto de vista. E aí nós temos o novo e o velho. O novo, né, aquilo que é mais recente, o que é a sabedoria, a experiência. Porque, ao contrário, não era Ló que deveria deixar o tio mais velho decidir. Nós já temos aí um apontamento. Quando a pessoa tem certeza do seu trabalho, tem certeza de si próprio, se conhece o suficiente, sabe que dá conta de uma determinada tarefa, não importa quem vai escolher primeiro. Ele pode ficar em segundo plano, ele pode escolher depois, porque ele sabe lidar com a situação, seja ela qual for. E Ló se dirigiu à região de Sodoma, lá na campina do Rio Jordão. Ele escolheu, portanto, um lugar para ir. Ele viu uma terra fértil, viu que isso seria bom para os seus rebanhos e tomou uma boa decisão profissional. Eu vou para essa direção porque aqui a terra é fértil e isso será bom para o meu trabalho, será bom para o meu rebanho. Ao mesmo tempo, porque Sodoma já era muito conhecida como uma região muito materialista, muito apegada às questões materiais. E então,
ele tomou uma boa decisão do ponto de vista material profissional, mas ele se colocou num deserto espiritual. Portanto, ele faz a escolha de uma forma diferente daquela que seu tio Ló faria através da sua experiência e através da sua sabedoria. Veja o que é uma escolha sábia através da experiência e o que é uma escolha visando algo que é rápido, de curto prazo, que revela o imediatismo. Então, Ló, ele não revela sabedoria na sua escolha, viu apenas o aspecto material. E além de se separar desse tio, que era um homem sábio, bom e justo, ele leva a sua família para essa região de Sodoma, que era já conhecida por sua imoralidade e maldade. Nós não estamos aqui entrando no mérito de nenhuma orientação, nós estamos falando daquilo que move, que é a parte moral, a parte ética, a parte da bondade, e não de orientação sexual, como poderia ser compreendido já nesse momento. Com o tempo, ele sai do campo e se muda para a própria cidade. Ele leva a sua família para a própria cidade de Sodoma. Então, apesar de toda a fama, de tudo aquilo que acontecia naquela cidade, de toda a questão materialista que era a característica dessa cidade, ele vai e se muda com a família ali para dentro. Ele não fica então nos arredores, mas lá dentro. Eles se adaptaram à região escolhida e as filhas de Ló chegaram a noivar. Ou seja, chegaram a estabelecer contratos de casamento, ou seja, nós vamos ficar aqui. Nós vamos criar família aqui. E houve uma guerra entre reis que acarretou a prisão de Ló. Lá vem Abrão de novo. Quando soube, Abrão enviou muitos homens de competência para resgatar o sobrinho com sucesso. Então veja, Ló vai para uma região dessa, leva a família resolve ali se estabelecer, as meninas ficam noivas, vão se casar com rapazes dali da região, portanto que fazem parte desse contexto. Ele se envolve em alguma confusão nessa região com guerra de reis, é preso e o tio que está numa outra parte, que está numa outra região, ainda manda esse grupo de homens, 318 homens, para resgatar esse sobrinho. Então, de longe, ele continua ajudando. Mas os peritos, né? Quem são os peritos? Aqueles que estudam o contexto da Bíblia, aqueles que vão atrás da informação, aqueles que pegam uma palavrinha e vão atrás do significado. Esses peritos acreditam que os lugares originais, aquilo que está lá atrás, da região de Sodoma, estão agora submersas nas águas do Mar Morto. Então, essas cidades que faziam parte do distrito do Jordão, eles acreditam, aqueles que são os pesquisadores, que essas cidades hoje estão submersas nas águas do Mar Morto. E aqueles que estudam, os exegetas, né, que não é a nossa pretensão, aqueles que vão estudar a origem da palavra, aqueles que vão entender tudo que está por trás do que está escrito, né, eles dizem que para compreender esse episódio da mulher de Ló, das estátuas de sal, é preciso ter visitado as regiões do Mar Morto. Ele falou, só você indo lá é que você vai entender por que se fala de estátua de sal. E também é muito importante que se conviva com os beduínos, com as pessoas que transitam naquela região. Então, olha, é importante saber culturalmente, fisicamente, geograficamente, do que nós estamos falando. E o Mar Morto é interessante, essa é uma imagem do Mar Morto, ninguém consegue afundar no Mar Morto. A água dele é tão salgada que não dá nem para colocar o pé até o fim, juntar lá no fundo do mar. Você entra no Mar Morto e boia. Então, até hoje, tem gente, os turistas que vão lá, se passam aquelas lamas, que são aquela lama mineral, que diz que tem propriedades curativas, e ficam boiando, flutuando nas águas do Mar Morto.
Isso já é um dado. Inclusive existem trabalhos terapêuticos relacionados à saúde, onde existe um lugar com bastante sal e a pessoa é deitada nessa espécie de banheira, uma piscina, e fica ali flutuando como uma espécie de relaxamento. Então é um tratamento, né? E essa é a característica. Então é um mar extremamente salgado. E esse Mar Morto, ele é o mais citado na Bíblia. Ele é o mais bíblico dos mares e se localiza na fronteira entre Israel e a Jordânia, dentro daquilo que a gente conhece hoje. E essas águas, veja o que está acontecendo lá também. Diminui o nível de suas águas em 1 metro a cada ano. Esse mar, que é de extrema importância, em 30 anos ele poderá estar seco. Quer dizer, o que acontece com o homem que cuida da natureza ou não cuida da natureza não é exatamente uma questão só nossa, aqui no Brasil, mas que também em vários lugares do planeta os homens não cuidam da natureza do jeito que ela merece. Então, dentro de umas 3 décadas, por volta de 30 anos, é possível que o Mar Morto esteja desaparecido. E as águas curativas, as lamas curativas, tudo aquilo que poderia ser benéfico em termos de saúde. Está aqui uma turista flutuando. Qualquer um de nós que vá até lá pode passar por essa experiência. Nas tradições árabes da Palestina, é frequente o relato da transformação de homens em estátuas de rocha em consequência de um castigo. Então veja como é interessante aqui. Isso aqui é um bloco ou de pedra, ou de sal, ou de terra corroída, de rocha corroída pelo sal, que tomam formas e que os antigos, as pessoas daqueles tempos, de milhares de anos, elas acreditam que as pessoas tenham se transformado em sal, nessas estátuas como uma punição divina. Então veja o conceito de Deus que nós carregamos no nosso inconsciente, de um Deus que pune, de um Deus que castiga, de um Deus que petrifica. E aí, vê essa planície? Nos velhos tempos ela era coberta de arrozais. Essas rochas são jovens que ao dançar se mostraram inconvenientes. Então Alá as transformou em pedra e amaldiçoou a região. Essa é uma das estátuas apontadas como estátua, como a mulher de Ló que se transformou em estátua de sal. Tudo isso que se conta através das lendas, das histórias, elas são questões interessantes para nos fazerem lembrar, perceber como é que nós lidamos hoje com a nossa vida, com a nossa visão de mundo, com a nossa visão de Deus ou da espiritualidade. Será que hoje nós estamos falando de novo de um Deus punitivo? Quando nós falamos, por exemplo, de lei de causa e efeito, será que nós estamos falando hoje, colocando numa doutrina libertadora como é a doutrina dos espíritos, será que nós estamos falando de um Deus que castiga quando falamos de lei de causa e efeito? Ou será que nós estamos prontos para entender que nosso Deus não castiga, mas nos oferece a oportunidade de refazer, de aprender, de se dar conta? Então, lei de causa e efeito é a apresentação de temas, de situações, de condições que nós não soubermos lidar, onde nós cometemos equívocos e temos de novo a oportunidade de fazer. É como se a gente repetisse, não por punição, mas porque não sabia. E não sabendo, a gente tem a oportunidade de fazer de novo, de aprender de novo, né? Então, essas são lendas, são entendimentos daquela região de que qualquer ato de inconveniência pode ser punido, e uma das punições mais graves é essa, onde as pessoas são transformadas em pedra ou em estátuas de sal. Mas Sodoma o que era? A gente ouve falar tanto dessa região, né? E Sodoma é um símbolo de sensualidade e materialismo sem amor e sem respeito. O que é que nós temos aí? Que se houvesse amor e respeito,
a própria questão da energia sexual, ela seria vista de uma outra maneira. O que nós temos é a informação que passa por todos esses milênios de que lá não havia amor e nem respeito. Era a carne pela carne, era o aproveitar-se do outro, né? Então, refletiu um afastamento das leis divinas, das leis espirituais. Era disso que tratava Sodoma. Um lugar materialista, fisicamente muito carregado, sem amor e sem respeito, se afastando das leis divinas, das leis espirituais. E aí conta a história, nós entrando nesse relato, os habitantes da cidade foram à casa de Ló, e Ló estava recebendo, não existia hotel nessa época. Então era a tradição hospedar os visitantes. E sabendo que Ló estava hospedando visitantes, as pessoas da cidade foram lá para estuprar esses visitantes. E o Ló ainda diz assim: olha, são anjos esses hóspedes. E eles dizem: nós não queremos saber, eles saiam aqui que nós queremos conhecê-los, como diz o texto bíblico. Então os moradores não se importam, né? Não se importam se são anjos ou não. Mas aí o texto diz assim, veja, quem escolheu ir para Sodoma foi Ló. Quem tinha uma visão de ganhar dinheiro era Ló. Ele sabia como era aquela região? Sim. Ele se preocupou com isso? Não. Ele correu o risco de instalar a sua família num local como esse? Sim, deliberadamente. Então veja, estava tudo certo, tudo conhecido. Mas mesmo assim, veja só, nós já vimos que Abrão vai lá levar a libertação para ele quando ele é tornado escravo, quando ele é aprisionado por um outro rei. Então existe a atenção. E aí o texto diz que o Senhor enviou os seus anjos para darem uma orientação a Ló, para partir com a sua família para uma montanha ali perto, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Antes da destruição daquela região. Quer dizer, ele está assistido o tempo todo. Quando Abrão diz para ele: sobrinho, pode escolher primeiro. Ele não tem a sabedoria de dizer: meu tio, o senhor que é mais experiente, como é que o senhor me orienta? Será que eu já estou pronto para me separar desse grupo? Será que eu já estou pronto para me separar da sua orientação? Mas ele diz: ok, pode deixar, eu vou escolher. Isso vai ser bom financeiramente. Quer dizer, ele já estava rico, mas ele queria mais. Mesmo assim, como Deus não é de punição, ele continua ajudando, ele continua orientando e envia os seus anjos para orientarem Ló a partir com a família para uma montanha, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E o que a gente sabe? Bom, mas se não é de destruição, por que vai destruir Sodoma e Gomorra? Na verdade, não é o problema da cidade fisicamente. O símbolo que está em questão é esse estado de coisas, esse jeito de viver não serve e é isso que vai ser destruído. Mas vai ser destruído como? Destruição e apontamento de um caminho de crescimento espiritual. Olha, não é desse jeito, é de outro. Vocês vão sair daqui porque este lugar não vai mais, vocês não têm mais como conviver aqui em segurança espiritual, em segurança de viver num lugar desse. E ele diz o seguinte: vai em direção àquela montanha. Quer dizer, não basta saber que o Senhor mandou os anjos, ele tem a orientação de subir lá na montanha com tudo que era dele. Mas o que Ló faz? Ele diz assim: e a montanha é muito alta. A montanha vai ficar vai ser um grande esforço chegar até lá. Escuta, seus anjos, será que eu não posso ir aqui neste mesmo plano para uma cidade pequena aqui perto? Vai ser muito difícil chegar até lá. Bem, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina.
foge para o monte para que não pereças. Ló responde, assim não, Senhor meu, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, que é pequena. Posso fugir para lá? Então veja, ele busca um caminho mais fácil. Se vem um benfeitor, se vem um anjo, né, nessa linguagem que é usada na Bíblia, ele diz, vai por esse caminho, suba nessa montanha, ele não confia nele próprio e tampouco na orientação, ele pensa de uma maneira limitada. Né? Então ele pode sim. Mas aí nós temos o símbolo da montanha. É um símbolo que já surge. É mostrado para ele que ele fosse naquela direção e subisse a montanha. O que é a montanha? Montanha é uma terra que se eleva em direção ao céu. Então, o que está sendo mostrado? Ali está um caminho de elevação espiritual. Não é fácil, exige esforço, preparo e condicionamento. O caminho de crescimento espiritual não é fácil para ninguém. Todos os dias nós nos olhamos, nós nos detemos a verificar o que não funciona na nossa maneira de ver a vida, que características nossas que precisam ser reformuladas. Todos os dias nós temos uma montanha para conquistar, simbolicamente. Então, qual é a montanha que cada um de nós hoje tem que enfrentar? Será que se eu sair para subir uma montanha, hoje eu consigo? Ou eu preciso me preparar adequadamente? Eu preciso, quando alguém me diz aquele é o caminho, eu estou em condições de subir? Eu me preparo no dia a dia para seguir uma orientação de crescimento espiritual? Naquele momento, Ló diz que não. Se ele podia ir no mesmo plano, se dirigir a uma cidade próxima, e ok, não olho para trás. Né? Então a terra, ela é o símbolo do encontro da terra e do céu. O objetivo da ascensão do mundo, o centro e o eixo do mundo. O centro e o eixo do mundo. O eixo da montanha que sobe em direção ao céu. Então, simbolicamente, o que foi oferecido para Ló foi um caminho de crescimento espiritual. E ele diz, olha, não estou preparado para subir tudo isso. Eu estou preparado para me afastar dessa confusão dessa cidade aqui. Eu estou preparado para tirar minha família daqui e ir até para outra cidade. Mas eu não estou preparado para esse caminho. Eu não me preparei para esse caminho. Eu vi até agora as questões de um ângulo absolutamente material. E essa é a montanha de Sodoma que está lá até hoje. Bom, e aí começa o grande fogo, o grande bombardeio de enxofre e fogo simbolicamente naquela região. O que é o enxofre? Simbolicamente é o princípio gerador masculino. É o princípio ativo da alquimia, aquele que age sobre o mercúrio inerte, é aquele que fecunda ou mata. É uma energia masculina. E aí nós vamos, o lado infernal e destruidor do símbolo, o ouro, a luz, a cor amarelada. Então, quando nós falamos de símbolo, todo símbolo ele tem uma coisa positiva e uma coisa aparentemente negativa. O lado forte, o lado frágil, o lado que destrói e o lado que constrói. É como nós lidamos. Ele é sempre como se fosse um espelho daquilo que nós podemos ser. Veja, uma faca na mão de um assassino, ou na mão de um açougueiro, ou na mão de um médico, é a mesma faca. O que muda é o espírito que usa aquela ferramenta. O símbolo também revela como nós usamos como nós nos expressamos diante daquilo que temos à nossa frente. Então, nós temos aí a questão do fogo, né? Por que foi destruído com fogo?
A gente fala, porque fogo já queima rápido de uma vez. Simbolicamente, o fogo ele tem uma ação purificadora. Então, quando nós vemos, olha, Sodoma vai ser destruída, não é a cidade ou as pessoas. Aquilo que não funciona, aquilo que não serve, aquilo que não leva ao crescimento espiritual, precisa ser purificado. Então, se nós estudamos a Bíblia ao pé da letra, nós não entendemos grande coisa do que ela traz. Porque a gente enxerga a destruição quando nós estamos falando de purificação, de ação fecundante, função iluminadora. A chama, quando se eleva para o céu, representa o impulso em direção à espiritualização. Se eu não sigo esse caminho, essa chama, esse fogo, essa fumaça destrói, devora e sufoca. Como nós vamos lidar com esse convite à purificação? Porque o texto não fala exatamente de morte, o texto fala de um convite que é feito a Ló, que recusa, ele faz um pouco, ele vai um pouco pelo caminho, e aquilo que de alguma forma é imposto a toda a população. Vai haver uma ação purificadora. Então, quando nós entendemos esse fogo todo que aparece na Bíblia, nós estamos falando sempre de purificação e não de destruição. E o sal? O sal já foi salário, até hoje existe em Roma, havia salária, já foi moeda como se fosse um dinheiro, você recebia o seu pagamento em sal nos tempos de Roma. O sal é extraído da água do mar pela evaporação. Ele é simbolicamente um fogo que se liberta das águas. Ao mesmo tempo conservador de alimento e destruidor pela corrosão. Na época medieval, para conservar a carne dos animais era cortada como se fosse um pano, colocada nas costas do cavalo e a sela em cima. E através da transpiração do cavalo, aquela carne era curtida através do sal do suor. Então a carne não estragava. Então ele é um conservador. Até hoje o sal tem essa função conservadora. Por outro lado, todo mundo sabe que carros de cidades praianas, tudo aquilo que é de metal, é corroído, salvo os metais que são incorruptíveis, por exemplo, como o ouro. Então, cada metal também vai ter o seu símbolo. Seu símbolo se aplica às leis de mudanças físicas, morais e espirituais. Veja, nós estamos falando de linguagem simbólica. Jesus deixou tudo em linguagem simbólica. Jesus deixou esperando que a gente continuasse aprendendo e entendendo. E todo o livro da Bíblia, todos os livros que compõem a Bíblia, eles são escritos em linguagem simbólica também. Porque senão a gente pega ao pé da letra e projeta o mal em Deus. Deus destruidor, quando é Deus de oportunidade. Quando é Deus que oferece a oportunidade de iluminação, de crescimento espiritual, de elevação moral. Caminhos que andam em conjunto. Ele tem o poder de purificar objetos, locais, ele é incorruptível. Sal da aliança. O sal da aliança, todos os sacrifícios que eram feitos pelas diversas culturas, que nós vamos atravessar todos os tempos, em toda a história da humanidade, ele está presente também nos sacrifícios. Consumir pão e sal com alguém. Se eu convidar vocês para comer pão e sal, pão e um pouquinho de sal, eu estou dizendo a nossa amizade é indestrutível a partir de agora. Não é exatamente um pão salgado, é o pão e o sal. Era um convite para dizer, a partir de agora, nada vai destruir a nossa amizade. Muitas vezes as pessoas começam a falar das relações de amizade
a partir de um brinde, de um almoço, de uma celebração, de um Natal que passaram juntos. São ritos que nós fazemos até hoje, com determinadas metas. Então, nesses tempos, convidar alguém para isso era dizer: nossa amizade ninguém vai destruir. Então, veja a questão do símbolo como aparece o tempo todo. Para os gregos e os hebreus, era sinal de amizade e de hospitalidade. Amizade e hospitalidade. E eu me lembro que uma vez uma vizinha minha, eu estava acho que de mudança, fazendo alguma coisa, e ela foi até lá tentar me ajudar em alguma coisa e falou: você está precisando de sal? Eu falei: sim. Aí nós fizemos lá o almoço, enquanto tirávamos as coisas das caixas, e ela me ofereceu amizade e hospitalidade. Quando eu fui devolver o sal para ela, ela falou: não, o sal não se devolve. É como se você rejeitasse a minha hospitalidade, a minha oferta de amizade. Eu falei: então me dá o sal aqui de volta para levar embora, que fique a nossa amizade. E eu estou falando de coisas que aconteceram há 20, 15 anos, não é coisa de outros tempos, mas de uma tradição que para aquela pessoa que era de origem hebraica ainda era válida. Eu estava me mudando para casa e ela foi perguntar se eu precisava de sal. Eu entendi o sal ao pé da letra, mas ela foi me levar o sal simbólico, que era a oferta da amizade. Eu quis devolver para ela o sal concreto, e ela falou: não me devolva a minha oferta de amizade. E eu não conhecia isso. Mas por que é a mulher de Ló e não Ló que olha para trás? A mulher, o feminino. Um dos símbolos do feminino é o sopro. Quando nós falamos de feminino, nós falamos de ânima. Ânima é um conceito antigo que vem dos gregos, que significa feminino, alma. Princípio de aspiração e expiração do ar. Portanto, um processo de vida, do sopro, do ar. Então, o feminino, ele está ligado ao princípio vital. Ânimos é o princípio pensante, é a sede dos desejos, a sede das paixões e corresponde também ao sopro. Então, de valor intelectual e afetivo, porém com características masculinas. Mas aí, quando eu comecei a pensar nesse texto, eu não estava muito interessada propriamente na questão bíblica. Eu estava querendo encontrar na Bíblia uma definição de neurose, coisa de psicólogos. Falei: onde será que na Bíblia tem algo que fale de neurose? E quase que instintivamente eu fui procurar no texto de Ló, em Gênesis. E o que é neurose? A neurose é uma crença desenvolvida a partir de um trauma, quase sempre, causando algum tipo de transtorno consciente ou algum tipo de transtorno inconsciente. Eu faço parte da guerra, depois eu me assusto com rojões. Eu fico com aquele trauma. É uma mentira esquecida na qual ainda se acredita. Por que mentira esquecida? Porque já passou, não aconteceu mais. A neurose, na verdade, a pessoa faz um esforço, ela está ali sofrendo com alguma coisa que já passou, que já não existe mais. Mas eu continuo acreditando que aquilo possa continuar acontecendo, que possa acontecer de novo. Então, a neurose é algo que me prende ao passado, a algo que já foi. E ela é corrosiva e paralisante. Por quê? Porque eu não consigo andar para frente, eu não consigo olhar para frente. Eu estou, um lado meu, uma parte minha, da minha mente, da minha emoção, está amarrada a algo que está atrás. Muitas vezes uma pessoa com 40 anos de idade, ela está presa em algo que aconteceu lá pelos seus 5 ou 6 anos de idade. E não percebe que está reproduzindo comportamentos
que faziam parte daquele medo, daquele susto, daquele trauma. Então é possível até que a pessoa tenha uma sensibilidade muito grande, que tenha um trabalho muito bem sucedido, mas em algumas áreas ela está presa lá atrás. Então quando a gente diz assim, eu sou assim porque minha mãe me criou assim. Eu faço isso porque minha mãe... Eu digo, mas quantos anos você tem? 40. E quando que a sua mãe falou isso? Quando eu tinha 5 anos de idade, até os 7, 8 anos. E ela fala até hoje. E você até hoje reage como quando tinha 5, 6, 7 anos de idade. O que é que você pode fazer por você a partir de agora? Né? Porque senão sempre tem um culpado na vida da gente. Então, nós temos aqui, é como tentar andar para frente, porém, olhando para trás. É claro que a gente vai dar trombada. É claro que a gente não vai ver o que está acontecendo à nossa frente, no aqui, agora e daqui para frente, porque nós estamos presos a condicionamentos, a medos, a coisas que já foram lá para trás. Então, são os bloqueios. A ordem divina era para Ló e sua família irem embora sem olhar para trás, para não verem a grande destruição. Ou seja, isso já não serve mais para vocês. Vai haver uma grande destruição. Mas a mulher, o feminino, e não aquela que é a pecadora, aquela que desobedece, mas o feminino, aquela energia do amor, da visão feminina do amor. A compaixão olha para trás. O masculino, o viril, vai embora, vai para frente. Então veja o que é ânima e ânimos. O que é energia masculina e o que é energia feminina. Todos nós, o homem e a mulher, têm ânimos e ânima, têm as duas energias. Mas no homem prepondera a energia masculina. Em que pese algumas mulheres terem esse ímpeto masculino, não direcionam, não estamos falando de sexualidade, estamos falando de energia, de tomarem iniciativa, de tomarem decisões, né? Principalmente a mulher que já há algum tempo trabalha e toma iniciativas. Olha, eu não tenho força para trocar pneu, mas eu sei onde troca, tira, faz, não sei o que acontece. Ela tomou uma iniciativa de ânimos, né? Então, aqui nós temos a mulher, o feminino, a compaixão é que olha para trás. Não a curiosa, aquela que está ali desobedecendo às ordens do anjo. Né? Transformar-se em estátua de sal é visto como uma punição divina. Mas nós temos aqui, será que ela olhou para trás para perguntar, deixa eu ver se ele vai mesmo destruir Sodoma e Gomorra? Será que ela olhou para trás porque ela era desobediente? Será que ela olhou para trás para falar, deixa eu ver como é que é a destruição? São questões. Paralisar-se olhando o que já passou é neurose. A lei é vencer os obstáculos e seguir em frente. Não é da lei vencer os obstáculos, não é da lei ficar preso ao passado, à culpa, à raiva e às emoções mal resolvidas. Nós sempre temos lados nossos presos lá atrás, por questões que nós não entendemos. Nós ainda somos seres com muita raiva, com muita culpa. Chega uma pessoa, por exemplo, com um síndrome do pânico, ou seja, com muito medo. Quando a gente começa a entender aquela pessoa, desenterrar os seus problemas, os seus traumas, bloqueios e neuroses, nós vamos encontrar medo, vamos encontrar raiva, vamos encontrar coisas que são mal resolvidas e que a solução foi fazer um grande medo. Né? Renovar-se através da purificação e seguir adiante era o que era a proposta naquele momento. Então ela não olha para trás por tudo isso. Ela olha para trás movida pelo feminino, movido pela alma, movido pela ânima e pela compaixão das coisas que estavam ali. Em que pese o objetivo de purificação. Em que pese o objetivo de levar também a sua família para adiante. Mas ela para. Por qualquer motivo,
qualquer justificativa, ela para e fica presa ao passado. Ela demonstra um apego àquilo que passou. Então, mesmo a compaixão, mesmo o feminino, essas condições não servem para que a gente fique parado, para que a gente deixe de seguir a lei de evolução, a lei do crescimento, a lei de olhar em frente. E Ló? Ele obedece, ele não olha para trás, mas ele não sobe a montanha. Os anjos o teriam guardado na subida, mas entendem que Ló não tem condições para essa caminhada. Ora, se o Senhor mandou os anjos, será que esses mesmos anjos não ajudariam Ló e sua família a fazer esse caminho de crescimento espiritual? Porque era disso que se tratava. Mas ele até então não havia se preparado espiritualmente. Ele não havia olhado esse lado da espiritualidade. Ele estava em busca de um lugar onde ele pudesse ter um bom rendimento financeiro, onde os rebanhos pudessem crescer. Ele não pensou na família que pudesse se contaminar com tudo aquilo que era a representação daquela região. Ele escolheu um caminho mais fácil. Abrão é quem o orienta e protege e estabelece um diálogo com o Senhor. E esse diálogo que Abrão estabelece com o Senhor, ele é muitas vezes visto como um ponto de transformação, de mudança na história do mundo e da fé. Muitas vezes se fala que Abrão desafiou Deus sobre o seu conceito de justiça. Porque Abrão vai lá e fala, escuta, o senhor vai destruir, não Ló, o senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E se lá existir gente justa, gente que não cometa os mesmos erros, o senhor vai destruir o justo com o ímpio? O justo com o injusto? Ele pergunta isso para o Senhor. Veja, ele nem estava ali, mas ele faz esse questionamento. E o Senhor disse, se eu achar em Sodoma 50 justos, eu pouparei a cidade toda por amor a deles. Eu não destruo essa cidade. Eu não vou levar essa forma de purificação. E ele diz assim, e se tiver 10? E ele vai diminuindo. E se tiver 1? Ele fala, se tiver 1, eu poupo a cidade toda. O que o Senhor coloca é, jamais alguém que não tenha errado vai pagar pelo erro do outro. Isso serve para a gente hoje, aqui, agora? Quantas vezes eu vejo pessoas preocupadas em pagarem dívidas que são de outras pessoas? Quantas vezes eu estou ali na intimidade de um consultório e vejo uma mulher desesperada, aflita, que foi traída, poderia ser um homem também, né? Mas que foi traída e abandonada muitas vezes, e ela pergunta, o que será que eu fiz de errado? E a primeira coisa que a gente diz, olha, o ímpio, aquele que comete o erro, ele comete o erro dele. Nunca nós somos responsáveis pelo erro do outro. Cada um é responsável pelos seus próprios erros. E essa é uma lição que em vários momentos, em vários textos da Bíblia está escrito. Você não vai pagar pelo erro de ninguém. Nós vamos encontrar isso em Jó. No texto de Jó nós vamos encontrar que ele fazia oferendas para os filhos que viviam se banqueteando em festa, com medo de que eles tivessem blasfemado, então ele fazia oferendas ao Senhor. E chega um ponto que a gente tem que perguntar, mas escuta, se eu fizer oferenda pelo outro, vale para mim também? Se eu pagar uma promessa pelo outro, vale também? Será que o outro erra porque eu dei motivos? Eu posso dar todos os motivos e esse é o meu erro. Mas o erro do outro, o que ele vai fazer com o meu erro é problema dele.
Alguém vem e me dá um tapa. Eu tiro uma arma e digo, eu estou atirando, eu estou matando essa pessoa porque ela me ofendeu primeiro. Então, o erro do outro não justifica o nosso próprio erro, né? Então, esse diálogo ele tem sido visto como um enfrentamento de Abrão em relação ao Senhor. Mas não era um enfrentamento, é a fé raciocinada. É a busca do entendimento da lógica divina. Como é que eu entendo a lei divina? Quando eu sei que em algum lugar vai ter alguma coisa como um resgate coletivo, por exemplo, quando eu vejo que ali vai ter uma grande situação de aprendizado, em que pese muitas vezes o sofrimento, que não é o objetivo, eu tenho que entender. Eu tenho que entender se vai todo mundo no mesmo corte ou se vale a pena ser justo, equilibrado e trilhar um caminho de crescimento espiritual. E o que ele ouve, Abrão, aquele que era sábio, aquele que era justo, aquele que era atento, não aquele que era mais jovem. E não é uma questão de idade, mas de símbolo. Abrão é o símbolo da sabedoria. E é ele que vai lá conversar com o Senhor. Mas o Senhor vai botar todo mundo aí no mesmo corte? E se lá tiver 50 justos? Ele falou, se tiver 50 justos, eu não vou aplicar essa situação. Né? Essa forma de crescimento. E aí nós vemos Jesus falando, né? Sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal é bom na medida certa. O sal em excesso, ele eleva a pressão. Ele faz mal para a saúde. Ele fica intragável. Sem sal também, totalmente sem sal, é sem tempero. Qual é a medida certa? Qual é a medida certa dessa substância que ao mesmo tempo conserva e corrói? Como é que eu vou usar isso que na verdade é sal e é fogo, simbolicamente? Como é que eu me coloco diante das questões da vida? Qual é a minha medida? Quando Jesus diz, sois o sal da terra e a luz do mundo, ele está colocando as duas questões unidas. Quando ele fala de luz, ele está falando de purificação. Quando nós estamos falando de sal e luz, nós estamos falando de propostas de crescimento e de elevação. Eu posso virar uma estátua de sal e ficar parada olhando para trás, movida pelo que for, inclusive pela compaixão, movida pela curiosidade ou para entender como é que as coisas são. Mas a lei de Deus, ela diz, é para frente. Olhar para trás é um olhar rápido. Olhar rápido não na questão do tempo, mas no entendimento. É olhar para trás para entender o que aconteceu, o que ficou no passado. E como é que eu posso olhar para esse passado, pegar aquilo que de alguma forma me prende ainda lá, dar um novo significado, olhar para frente e seguir crescendo. Ló nos mostra que apesar de todos, esse texto, né, de todos os problemas que acontecem, nós estamos sempre assistidos. Inclusive o pessoal de Sodoma e Gomorra, que tem um convite mais denso ao crescimento, ao entendimento de respeito e de amor, que era o que faltava. É isso que nos move, é isso que o texto move. A nossa vida pautada por amor e respeito. Para chegar a esse ponto, né, porque Jesus também diz assim, deixai brilhar a vossa luz, ele nos alerta de que existe alguma coisa que já está dentro de nós, de que essa luz já está dentro de nós.
Ele não diz, olha, vai ter uma luz dentro de ele. Ele sempre fala no presente, sois o sal da terra, o tempero, o que dá significado, o que dá sentido. E sois a luz do mundo. E ele diz, vai lá, deixa brilhar a vossa luz. Deixar brilhar a vossa luz. O que ele diz é, eu sei que dentro de você tem algo que talvez nem você se dê conta. Talvez você nem perceba a maravilha que você é. Talvez você, no seu desespero, não perceba que está sempre assistido. Mas como que eu faço para lidar com o desespero? O desespero é sempre olhar para trás. Porque se aconteceu agora, 1 minuto já é passado. E eu preciso começar a aprender. Nós precisamos começar a olhar para a nossa vida daqui para frente. Não é negando o aprendizado, negando o passado, mas dando um sentido de aprendizado ao que já aconteceu. Porque se eu não olhar para aquilo que já passou, com olhos de agora, com olhos de ver e com ouvidos de ouvir, eu viro uma estátua de sal. Não por punição, mas porque eu me deixei corroer. Porque eu só olhei para trás. E o convite desse texto é sempre subir a montanha. Qual é a sua montanha? Qual é o seu desafio? Para que você está preparado? Você sobe um degrau? Ou você já pode subir meia montanha? Pequena. Mas, se esse for o caminho, se essa for a busca, se isso realmente já estiver consciente, se é disso que eu quero, porque a gente está aqui num lugar que é um centro espírita. E eu vou lá buscar um texto de mais de 5.000 anos para trazer para hoje. Numa linguagem que é praticamente universal, que é a linguagem bíblica. A linguagem de Kardec, ela é uma linguagem complicada. A Bíblia também é. Mas o que é que nós temos? Que sempre, em todos os momentos da trajetória da humanidade, o Criador, a inteligência suprema, estava nos oferecendo as ferramentas e as condições de elevação espiritual. Mas a gente não entendeu isso. E estamos falando disso hoje. Então hoje é um bom dia para construir futuro. Hoje é um bom momento para construir futuro. É olhar para hoje, para este dia, para essa hora, olhar, pegar aquilo que ainda está marcado como sofrimento dentro de nós e dizer, eu não vou ficar presa ao sofrimento. Eu vou levar o aprendizado disso. E em qualquer momento da vida de cada um de nós, segundo os textos que a gente está estudando, tem um anjo mostrando o caminho. E o caminho é sempre uma montanha. O caminho é sempre o fogo da purificação, da renovação e o fogo da imortalidade. E é esse o fecho que nós estamos colocando. Sois o sal da terra e a luz do mundo. Seria muito importante que hoje, ao sairmos desta casa, nós nos lembrássemos disso, que Jesus confiou na nossa capacidade de temperar, de dar sentido, de dar sabor, de dar vida. E Ele confiou também na luz que mora dentro de cada um de nós. A montanha é saber que é essa coisa linda, essa coisa maravilhosa. O desafio à montanha é se perceber como o Filho de Deus, o Filho da inteligência suprema, que, como inteligência suprema, como perfeição, não consegue criar imperfeito, limitado e sem inteligência. Deus
só consegue criar perfeito. E é por isso que Jesus reconhece essa luz. Mas nós estamos tão perdidos no passado, nós estamos tão perdidos nos nossos ossos de sal, que a gente não percebe o anjo que mora dentro de cada um de nós. O convite de Ló é esse. Ele fecha, nós vamos lá para mais de 5.000 anos. E damos um pulo e vamos até 2.000 anos. Para entender que a linguagem, que a exortação ao crescimento, à alegria, ao amor, à felicidade, ele vai além das questões materiais. Ele vai na realização, no significado, no sentido, na luz e no tempero. E ele diz, vai para o mundo e leva esse sentido. Vai para o mundo brilhando, brilhando, iluminando onde você passar. O texto de hoje é um convite para que a partir de agora cada um se reconheça como esse ser de luz e que saia distribuindo pegadas de luz onde for, onde caminhar.